Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao ambiente virtual do Grupo Espírita Francisco de Assis, Jefa, de Niterói, para mais uma palestra virtual. Hoje, trazendo a nossa companheira Rosália Romão, que é do Centro Espírita Discípulos de Jesus, aqui do Rio de Janeiro. O tema que ela vai nos apresentar é a escravidão nossa de cada dia. Nós, embora já tenhamos voltado às nossas palestras presenciais, às terças-feiras e domingos, seguimos ainda de forma virtual na quinta-feira. Terças-feiras, os portões nossos se abrem às 15 horas, a palestra inicia às 15h30, portão fecha 15h40, término da reunião 16h30. No domingo, portão abre às 17h30, palestra inicia às 18 horas, portão fecha-se às 18h10 e a palestra termina às 19 horas. Em ambas as reuniões, nós ainda solicitamos a apresentação do comprovante de vacinação da Covid-19, sempre por uma questão de segurança. Pedimos ainda o uso de máscaras durante todo o tempo que estiver no nosso ambiente do Jefa. E para nos ambientar melhor, nós vamos fazer uma prece. Neste nosso momento de oração, em que nos conectamos com Deus, nosso Pai de amor e bondade, nós o louvamos, mas te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos para compreender um pouco melhor os ensinamentos evangélicos do Mestre Jesus e tudo aquilo que a doutrina espírita nos lega para que possamos seguir na nossa caminhada. Agradecemos aos amigos espirituais que estão sempre juntos de nós em todos os momentos, em especial neste momento de palestras. Que possa a nossa amiga Rosália transmitir para cada um de nós que estamos com as mentes abertas e os corações receptivos, tudo aquilo que ela preparou, por certo, com tanto esmero, para este nosso momento de estudo. Abençoa, Jesus, este nosso planeta Terra. Estende sobre toda a humanidade, Pai amoroso, toda a sua ampla misericórdia. Que assim seja, graças a Deus. Senhor, anseio por te encontrar e conversar contigo, dizer do que penso e sofro, por isso ensina
me ativer em cada instante do dia, em cada face que eu encontrar, em cada olhar dirigido a mim, em cada voz que eu escutar. E no aperto das mãos, no vento que toca minha face, na água que serve, no sol que aquece, na noite que silencia. Senhor, anseio por te encontrar e conversar contigo, dizer do que penso e sofro. Por isso ensina-me a te ver em cada instante do dia, em cada face que eu encontrar, em cada olhar dirigido a mim, em cada voz que eu escutar. E no aperto das mãos, no vento que toca minha face, na água que serve, no sol que aquece, na noite que silencia. Pois tu és minha paz, pois tu és a minha paz, a minha paz. E no aperto das mãos, no vento que sopra minha face, na água que serve, no sol que aquece, na noite que silencia. Em Jesus, Jesus. A alvorada desdobrava o seu formoso leque de luz quando aquela alma eleita se elevou da terra, onde tantas vezes chorara de júbilo, de saudade e de esperança. Não mais via seu filho bem-amado, que certamente a esperaria com as boas-vindas no seu reino de amor. Mas extensas multidões de entidades angélicas a cercavam cantando hinos de glorificação. Experimentando a sensação de se estar afastando do mundo, desejou rever a Galileia com os seus sítios preferidos. Bastou a manifestação de sua vontade para que a conduzissem à região do lago de Genezaré, de maravilhosa beleza. Reviu todos os quadros do apostolado do seu filho e só agora, observando do alto a paisagem, notava que o Tiberíades e seus contornos suaves apresentava a forma quase perfeita de um alaúde. Lembrou-se então de que naquele instrumento da natureza Jesus cantara um mais belo poema de vida e de amor, em homenagem a Deus e à humanidade. Aquelas águas mansas, filhas do Jordão, marulhoso e calmo, haviam sido as cordas sonoras do cântico evangélico. Dulcíssimas alegrias lhe invadiam o coração e já a caravana espiritual se dispunha a partir, quando Maria se lembrou dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo e desejou abraçar os que ficariam no Vale das Sombras à espera
das claridades definitivas do reino de Deus. Emitindo esse pensamento, imprimiu novo impulso às multidões espirituais que a seguiam de perto. Em poucos instantes, seu olhar divisava uma cidade soberba e maravilhosa, espalhada sobre colinas enfeitadas de carros e monumentos que lhe provocavam assombro. Os mármores mais ricos esplendiam nas magnificentes vias públicas onde as liteiras patrícias passavam sem cessar, exibindo pedrarias e peles sustentadas por misérrimos escravos. Mas alguns momentos e seu olhar descobria outra multidão, guardada a ferros em escuros calabouços. Penetrou os sombrios cárceres do Esquilino, onde centenas de rostos amargurados retratavam padecimentos atrozes. Os condenados experimentavam no coração um consolo desconhecido. Maria se aproximou de um a um, participou de suas angústias e orou com suas preces cheias de sofrimento e confiança. Sentiu-se mãe daquela assembleia de torturados pela injustiça do mundo. Espalhou a claridade misericordiosa de seu espírito entre aquelas fisionomias pálidas e tristes. Eram anciãs que confiavam no Cristo, mulheres que por ele haviam desprezado o conforto do lar, jovens que depunham no Evangelho do Reino toda a sua esperança. Maria ajoelhou-e, aliviou-lhes o coração e, antes de partir, sinceramente desejou deixar-lhe nos espíritos abatidos uma lembrança perene. Que possuía para lhes dar? Deveria suplicar a Deus para eles a liberdade? Mas Jesus ensinara que com ele todo jugo é suave e todo fardo seria leve, parecendo-lhe melhor a escravidão com Deus do que a falsa liberdade nos desvãos do mundo. Recordou que seu filho deixara a força da oração como um poder incontrastável entre os discípulos amados. Então, rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. Foi quando, aproximando-se de uma jovem encarcerada de rosto desencarnado e macilento, lhe disse ao ouvido: "Canta, minha filha. Tenhamos bom ânimo. Convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu." A triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê da emotividade que lhe fez vibrar subitamente o coração. De olhos estáticos, contemplando o firmamento luminoso, através das grades poderosas, ignorando a razão de sua alegria, cantou um hino de profundo e enternecido amor a Jesus, em que traduzia sua gratidão pelas dores que lhe eram enviadas, transformando todas as amarguras em consoladoras rimas de júbilo e esperança. Daí a instantes, seu canto melodioso era acompanhado pelas centenas de vozes dos que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho. Logo, a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres, e desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra.
exprimindo o seu bom ânimo e a sua alegria, guardando a suave herança de Nossa Mãe Santíssima. Por essa razão, irmãos meus, quando ouvirdes o cântico nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. Eu quero ver o sol brilhar e a luz vencer a escuridão, a porta abrir, o amor brotar em flor em cada coração, a vida transpirando plena em formas naturais e os homens cada vez mais perto de seus ideais. Eu quero a paz em cada olhar, um riso aberto a oferecer, a minha mão e a tua mão, edificando a comunhão. E quando olhar então a tez da vida eu possa ver mais brilho e menos fome, mais ventura em cada ser. Urge saber como posso servir, retirar as pedras do caminho. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Que queres que eu faça, do amor que quer romper as portas do meu coração? Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Que queres que eu faça, do amor que quer romper as portas do meu coração? Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Meus amigos do Grupo Espírita Francisco de Assis, que alegria estar com vocês, que alegria compartilhar a sabedoria do Evangelho, que alegria vivenciar através desse último capítulo do livro Boa Nova, né, que fala sobre a despedida de Maria do plano terreno, pensar que experiência é essa real, que experiência é essa cada vez mais genuína de vivenciar Jesus nos nossos dias. Meu nome é Rosália Romão, eu sou do Centro Espírita Discípulos de Jesus em Campo Grande. Estou nesse momento na Terra uma mulher negra usando dreadlocks, estou com uma blusa estampada de fundo vermelho e ao fundo da imagem tem um violão, um espelho e uma parede de tijolos. Uma alegria, né? Uma alegria compartilhar esses ensinamentos, como eu já disse, porque nós estamos vivendo momentos bem desafiadores da humanidade, bem desafiadores no Brasil, né? As pessoas estão se cercando de sims e de não, de bem, de mal, e esquecendo que há muitas possibilidades de viver, há muitas possibilidades de sentir. Mas há uma possibilidade de você praticar o Evangelho, que é fazer o bem ao outro, que está resumido na mensagem de Jesus, de amai-vos uns aos outros, e que está ampliado na mensagem dos Espíritos, de amai-vos como primeiro ensinamento e instruí-vos como segundo ensinamento. Então, ao longo da nossa vida, quando a gente escolhe
por exemplo, que a gente está escolhendo agora, né? Vivenciar o cristianismo à luz da doutrina espírita, nós precisamos ficar atentos ao que diz a doutrina espírita na sua base. Nós precisamos ficar atentos aos signos do movimento espírita, que é de elucidação, que é de instrução, mas uma instrução com amor. E quando nós temos um tema como esse, a escravidão nossa de cada dia, nós precisamos lembrar, em primeiro lugar, que Jesus nos fala de uma liberdade que não é possível que exista individualmente se ela não existir coletivamente. Muitos amigos, inclusive de outras vertentes do cristianismo, costumam me perguntar, porque sabem que eu sou historiadora e adoro estudar esse Jesus histórico, esse Jesus que faz um movimento intrajudaico, esse Jesus que movimenta pequenos grupos contra o Império Romano, mas ao mesmo tempo sem derramar uma gota de sangue. As lágrimas derramadas são de emoção, de encontro, de uma possibilidade de um mundo novo, dentro e fora, né? E eles me perguntam, Rosália, Jesus não falou especificamente da palavra escravidão. Eu costumo responder, toda a vida de Jesus foi uma vida pautada na liberdade real e genuína. Nós, enquanto espíritas, precisamos hastear essa bandeira da liberdade real e genuína, porque nós nos intitulamos, junto à teoria espírita, como o cristianismo redivivo, ou seja, uma retomada do cristianismo na sua essência mais genuína. Meus amigos, nós não podemos esquecer isso. O espiritismo é um reviver do cristianismo na sua raiz, na sua elucidação, na sua instrução com amor. Então, quando a gente pensa, por exemplo, o que Jesus queria dizer, que é sobretudo amor, é também uma vida em plena liberdade. Sim. Pensando dessa maneira, Jesus pensava em escravidão. De uma maneira amorosa, ele nos apresentava a possibilidade de nos libertarmos dos grilhões de uma sociedade mesquinha, de uma sociedade de hipócritas, de uma sociedade de homens que detinham conhecimento de leis universais, mas não as praticavam. E a gente fica pensando, milênios e milênios, e estamos novamente frente a frente com esse embate humanitário. Porque Jesus falava assim de humanismo, não por acaso muitas pessoas se intitulam humanistas cristãs. Sabem que vivem em sociedade, mas sabem que as suas ideias pautadas no amor, no respeito, na dignidade de todos os seres da Terra, ela deve ser exemplificada com gestos. Então são questões que Maria nos traz e ela vai falando, né? De duas coisas que a gente utiliza muito no movimento, o canto e o silêncio. A gente precisa nesse momento fazer silêncio e voltar à raiz das coisas. Jesus nos elucida que a gente precisa ficar atento ao que sai da nossa boca, os nossos signos. Os signos da doutrina espírita: existência de Deus, da alma, reencarnação, possibilidade dessa comunicação entre mundos e a existência de diversos mundos para a gente se comunicar. São os nossos signos, é o que marca a doutrina espírita e é o que deve ser levado para a sociedade. Então, esses temas chegam à casa espírita, a gente recebe, acolhe com amor e devolve à sociedade
de acordo com os nossos signos, sem recusa. Um dos maiores aprendizados que a gente tem com Jesus é: não importa de onde você veio, seja bem-vindo. Você merece muito mais do que precisa dessa escuta atenta que modifica vidas. Quando a gente pensa em escravidão, né, aí a veia histórica vem gritando, né? O que seria escravidão, Rosália? Escravidão é você não ser livre. Simplesmente. O escravo é aquele que não é livre. Durante muito tempo, escravizou-se pelo planeta de uma maneira política. Você perdia uma guerra nos continentes europeu, africano, americano, asiático, e você tinha que pagar uma dívida. E você pagava a dívida com a sua liberdade. Diversos povos fizeram isso. Romanos, gregos, povos africanos, aldeados indígenas. Entre os indígenas a gente tem a modalidade da escravidão, também tinha a prática do canibalismo, porque você tinha tantas qualidades que eu gostaria de herdar essas qualidades. Então havia essa prática, né? No continente africano, pagou-se a dívida, terminou-se a escravidão. Entre os romanos, o mesmo, entre os gregos, o mesmo. Muitas vezes eles utilizavam os escravos como animais, né? Que eram os duelos dos grandes gladiadores. Os romanos chamavam essa expressão escrava, ela vem da expressão eslavo. Os eslavos, eles habitavam fora do Império Romano, ou seja, à margem da sociedade. Eles eram marginalizados. Olha o termo que a gente utiliza muito ainda na sociedade atual. Quem é o marginal? Né? Muitas pessoas chamam o marginal daquele que não tem índole. Na verdade, o marginal é aquele que está à margem da sociedade, desprovido de direitos. Ainda que não se entenda como escravizado, a sociedade o entende como tal. Olha que interessante, né? Então, quando a gente pega a ideia de um império romano, em que quem não habitava o império era marginal, esses escravos, eles poderiam estar na condição de escravos se eles tivessem dívidas ou se fossem prisioneiros de guerra. Só, pessoal, que a partir do século XVI as coisas começaram a modificar, porque com a ânsia pelo poder, os europeus foram navegando por outros continentes. E para justificar a tomada daqueles corpos, eles utilizaram um mito cristão, né? O mito bíblico. O mito de Cã, porque está no Velho Testamento, né? O cristianismo é o Novo Testamento, né? O mito de Cã, ele nos diz que Cã, ou Caim, tinha muita inveja do seu irmão Abel e por isso o matou. E o pai, muito furioso, amaldiçoa toda a geração de Cã. De que maneira? Tirando desses corpos a alma. Então, eles não eram humanos, porque não tinham corpo e alma. Eles poderiam, por isso, por não ter alma, ser coisificados. Essa condição, essa ideia, né, trazida a partir do mito de Cã, fez com que a Igreja Católica, enquanto instituição, apoiasse durante 300 anos a escravidão. Então, o cristianismo, enquanto uma instituição política, tem uma dívida, um papel que precisa ser revisto nesse contexto de escravidão. Então, o homem europeu, branco, capitalista e católico sentia-se superior aos irmãos africanos,
e por coisificá-los, né, por transformá-los em coisas, em objetos, é que praticou a escravização, a retirada total da humanidade daqueles seres. Então a gente viu um processo de vinda para o continente americano de 11 milhões de corpos, pessoal, que foi retirado a sua dignidade, foi retirada a sua identidade, que nós chamamos inclusive esses navios de tumbeiros, né? A partir do momento que você saía do continente africano para o americano, você deixava de ser quem você era nesse continente e passava a ser algo, enfim, coisificado no novo continente. E era vendido de diversas formas, né? A gente conhece muito o escravo natural, né? Que a gente chama comum, aquele que trabalhava nas lavouras. Existe a escrava sexual, né? Que tinha uma série de relações com diversos companheiros, frutos do estupro, né? E a renda que ela ganhava naquela ação, ela dava para o seu senhor. Havia os escravos de ganho, que tinham muitas habilidades comerciais e toda a sua renda também entregava para o seu senhor, ou seja, uma complexidade de relações que a escravização dos corpos pretos gerou no nosso país e que traz consequências, infelizmente, terríveis até os dias atuais. O choque da morte de uma pessoa preta é muito menor do que o choque de uma pessoa branca, de uma condição social maior no nosso país, né? Então é um recado sutil para alguns, mas já muito violento para outros, porque a gente consegue se despedir com mais naturalidade de determinados corpos e outros não, quando nós não entendemos todos esses como seres, como filhos de Deus. Diante desse contexto de uma coisificação de corpos, por exemplo, que surgem ideias no continente europeu, né, a partir do século XVIII, primeira metade, que são as ideias iluministas. Vamos lançar luz sobre ideias, vamos lançar luz sobre a existência de Deus, vamos criar o espírito das leis, né, como Montesquieu escreve. Vamos falar de poderes executivos, legislativos, judiciários. Vamos falar sobre o direito das pessoas dizerem aquilo que pensam, como diz Voltaire, né? Eu posso não concordar com o que você diz, mas eu defenderei até o fim o direito de você dizer. São ideais que vão permeando a Europa e que vão preparando um campo para a Revolução Francesa e seus lemas de liberdade, igualdade, fraternidade, né? Que é tão caro ao solo europeu, que é tão caro à história ocidental, à história contemporânea. Nesse contexto de renovação sistemática, renovação científica, é que vai surgir o espiritismo. Mas vejam bem, liberdade para quem? Porque os africanos continuavam a ser escravizados. Igualdade para quem? Se logo depois, 2 anos depois, as mulheres francesas lançam um manifesto, né? E as mulheres? Cadê a Revolução Francesa para as mulheres? E a fraternidade? Os pobres continuaram a ser pobres, continuaram a ser subjugados a condições inóspitas de trabalho. E quando a gente pensa, por exemplo, na simbologia das cores, né? A liberdade azul, uma liberdade tão ilimitada que não pensou na liberdade do outro. A igualdade é branca, onde estão os povos indígenas, onde estão os povos africanos. A fraternidade é vermelha, sangue do meu sangue, linhagem familiar, concentração nas elites e nos altos burgueses. Nesse contexto é que o homem Kardec existe. Alguns anos depois, pouco mais de meio século. Nesse contexto que surgem as mensagens espirituais.
Então, meus amigos, Kardec está num contexto em que não se pensa efetivamente os danos da escravidão enquanto homem. Kardec está num contexto em que o racismo é ciência, com Gobineau, que frequentava provavelmente espaços muito parecidos que Allan Kardec, que Francis Galton. As teorias raciais estão em voga na Europa para justificar o injustificável. E aí chama a atenção as perguntas que Kardec faz e que eu gostaria muito que vocês, após o estudo, ou já que é um vídeo, né, que dessem uma pausada para poder ler a Lei de Liberdade em seus 4 tópicos, as suas 4 perguntas, 829, 830, 831 e 832, que fala sobre a escravidão. Na 829, por exemplo, Kardec pergunta assim: haverá homens que estejam por natureza destinados a ser propriedade de outros homens, os espíritos? É contrária à lei de Deus. Toda sugestão absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. A gente precisa expandir. A gente precisa entender o nosso papel no século XXI enquanto espíritas. Acima de tudo, pessoas que se posicionam para o bem. Pessoas que se posicionam para a justiça. Pessoas que se posicionam para o amor a todos os seres. Essa contestação, ela precisa estar presente em todos nós, porque já está presente na resposta dos espíritos e também na reflexão de Kardec. Olha, é contrária à natureza a lei humana que consagra a escravidão, pois assemelha o homem ao irracional e o degrada física e moralmente. E aí os espíritos continuam. Quando a escravidão, quer dizer, Kardec, né? Aí olha só a temporalidade. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis os que dela aproveitam, embora só o façam conformando-se com o uso que parece natural? Ou seja, existem povos que a escravidão é natural. Como é que deve ser a nossa posição? E aí os espíritos falam: olha, lindo, é pra gente escrever, colocar assim na porta do banheiro, sabe? Na mesinha do escritório. O mal é sempre o mal e não há sofisma que faça se torne boa uma ação má. Pessoal, vamos colocar isso na cabeça. O bem é sempre o bem, isso é temporal. O mal é sempre o mal, isso é temporal. Nós temos um presentão divino que é o livre-arbítrio, a nossa capacidade de escolher. A gente sabe, não é segredo não, né, pessoal? A gente sabe o mal, o que é mal, e a gente sabe o que é bem, porque isso está nos nossos corações, mas também está na nossa consciência, onde estão escritas as leis de Deus, espalhada aqui pelo nosso espíritozinho, né? Essa alma aqui, esse corpo habitado. E a gente precisa refletir sobre isso com muita seriedade, com muita tranquilidade, com a realidade e de forma genuína, exatamente como Jesus nos ensinou. Então, a responsabilidade do mal, ela é relativa aos meios que o homem disponha para compreender. Nosso dever de instrução. Aquele que tira proveito da lei de escravidão é sempre culpado da violação da lei da natureza. Mas aí, como em tudo, a culpabilidade é relativa. Tendo-se a escravidão introduzido nos costumes de certos povos possível, se tornou que de boa fé, olha, que o homem se aproveitasse dela como de uma coisa que lhe parecia natural. Entretanto, desde que mais desenvolvida e esclarecida pelas luzes do cristianismo, sua razão lhe mostrou que o escravo era um seu igual perante Deus. Nenhuma desculpa mais ele tem. A gente não pode falar que não sabia o que poderia ter sido feito a partir do momento que a gente entra em contato com o real
e congenuíno do ensinamento cristão. Kardec, ainda na temporalidade, no pensamento de que havia raças diferentes e uma raça superior, que era a raça branca, europeia, né, caucasiana, ele pergunta o seguinte: a desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência de raças mais inteligentes? Os espíritos respondem sim. Muita gente se choca hoje no século XXI, porque eles queriam mostrar para Kardec que quem habita aquele corpo do europeu, do africano, do americano, é um espírito de evoluções distintas e que para eles não faz sentido os corpos. E eles continuam, mas para que estas as se elevem, não para embrutecê-las ainda mais pela escravidão. Não é um objetivo, o mal não tem objetivo, pessoal. Durante longo tempo, os homens consideram certas raças humanas como animais de trabalho, munidos de braços e mãos, e se julgaram com o direito de vender os dessas raças como bestas de carga. Consideram-se de sangue mais puro os que assim procedem. Os espíritos aqui estão, bem enérgicos. Insensatos. Quem pratica a desumanização de corpos, século XIX, os espíritos estão falando, insensatos, nada veem senão a matéria. Mais ou menos puro não é o sangue, porém o espírito. Maravilhoso, né? É nesse momento que a gente respira fundo e repensa as nossas estruturas, repensa o nosso fazer psicopedagógico e espiritual. Insensatez. O bem é bem em qualquer tempo, o mal é mal em qualquer tempo. E tudo que foge a essa regra espiritual é sofisma. Tudo que a gente tenta fazer para rebolar e explicar o inexplicável não interessa ao mundo dos espíritos. Vamos pensar nisso. Termina com 832. Há, no entanto, homens que tratam seus escravos com humanidade, não deixam que lhes falte nada e acreditam que a liberdade os exporia às maiores privações. Que dizeis disso? Olha a pergunta de Kardec e olha a resposta dos espíritos. Kardec falou, não, mas existem homens que tratam bem os seus escravizados. Eles acham, inclusive, que os escravizados têm que permanecer na condição de escravidão para que eles aprendam. Os espíritos respondem assim: digo que esse compreendem melhor os seus interesses. Igual cuidado dispensam seus bois e cavalos para que obtenham bom preço no mercado. Não são tão culpados como os que maltratam os escravos, mas nem por isso deixam de dispor deles como de uma mercadoria, privando do direito de se pertencerem a si mesmos. É um direito nosso, a gente se pertencer. E os espíritos alfinetam aqueles que se dizem cristãos, aqueles que se dizem humanistas, mas que possuem escravizados. Meus amigos, nós estamos no século XXI. Muita tecnologia. O espiritismo está naquela previsão de quarta fase, que é uma fase de uma divulgação, que é uma fase de um diálogo da sociedade. Enquanto espíritas, nós entendemos que a potência do espírito é algo extraordinário, mas devemos entender também que esse diálogo com a sociedade se faz necessário. Estamos nos tornando, nesse momento na Terra, escravizados pelos nossos pensamentos, pelas nossas ideias, pela não abertura aos debates sadios, aos debates construtivos, ao entendimento dos porquês as pessoas que pensam diferente de nós chegaram a esse pensamento. Não estamos abertos, estamos nos privando da nossa liberdade maior, que é a liberdade de pensar, que é a liberdade de criar, que é a liberdade de viver, que é a liberdade de sentir, que é a liberdade de sonhar novos mundos.
Ironicamente, essa escravidão, combatida veementemente pelos espíritos no século XIX, numa atmosfera de liberdade, numa atmosfera de igualdade, de fraternidade para poucos, houve resistência. No Brasil, essa resistência em grupos, em quilombos, em homens individualmente, como André Rebouças, como Luiz Gama, que estudou direito para libertar escravizados. No mundo inteiro, como o presidente Abraham Lincoln, nos Estados Unidos, que foi assassinado por lutar pela liberdade dos escravizados estadunidenses, né? No Brasil, uma série de leis de 1850 a 1888. A gente tem ali a lei que acaba com o tráfico de escravizados em 1850. A gente tem a lei do ventre livre, né, que foi em 1871. A gente tem a lei dos sexagenários, que foi mais ou menos ali em 1835, 1836, né? Mas que eram leis muito irônicas. Eram leis que falavam assim: você está livre ao nascer, mas a gente só tem responsabilidade com você até os 8 anos. E a sua mãe vai ter que te colocar na estrada, porque a partir dos 8 anos a gente não tem mais interesse em cuidar de você, né? A humanidade acaba ali. E muitos permaneciam, obviamente, nas senzalas. A gente tem a lei dos sexagenários. A partir de 65 anos você está livre, mas, em primeiro lugar, que escravizados chegavam em 65 anos. Em segundo lugar, quem vai querer um trabalhador de 65 anos? Então, eram leis que assustavam, que não tinham uma causa humanitária, tinha uma causa comercial, comprar produtos, enriquecer, né? Por causa dos acordos com a Inglaterra, por isso que elas são chamadas de leis para inglês ver. E hoje, novamente, nós estamos fazendo acordos que nos tiram a liberdade. A escravidão nossa de cada dia tem sido uma limitação do nosso pensamento. E aí fica o convite, pessoal. Vamos voltar às bases. Vamos estudar o Espiritismo. Vamos reorganizar as nossas casas, os nossos temas. As pessoas estão evadindo dos nossos centros espíritas porque elas não encontram acolhimento. E após 2 anos de isolamento, é fundamental ouvir as demandas da sociedade. E para a sociedade enviar as respostas fundamentais, amorosas, reais e genuínas do cristianismo, e sobretudo do espiritismo nas nossas vidas. Participar das angústias do outro é elemento fundamental para que a gente reconquiste essa liberdade individual e coletiva. Que a gente se liberte das mentiras, que a gente se liberte de notícias falsas, que a gente se liberte de desinformação, que a gente se liberte de pesos desnecessários que a construção de muros nos trazem. Esse é o meu pedido e também é a minha maior motivação para continuar seguindo os ensinamentos do Cristo à luz da doutrina espírita. Um grande beijo, fiquem com Deus e diante de qualquer crise, de qualquer embate, com quem vocês amam, com quem vocês compartilham a vida, respirem profundamente, relembrem quais são as suas bandeiras, que a gente se fortaleça nesse contato, nesse diálogo, nesse estudo cada vez mais fundamentados. Grande abraço e até o nosso próximo contato, se Deus quiser. Ele veio, pão da vida, a luz do mundo. Tinha um olhar quente e profundo e solene tinha voz. Ele veio
armadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Quando a noite sem estrelas Ele ilumina e as nuvens mais escuras Ele desfaz, Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Quando a noite sem estrelas Ele ilumina e as nuvens mais escuras Ele desfaz, Ele veio e agitou a nossa alma e tirou